Cláudio Brandão. Olá, presidente. Olá, boa noite a todos. Boa noite, ministro Cláudio Brandão. Tudo É bem? sempre uma honra e uma alegria tê-lo aqui conosco, sempre muito bom ouvi-lo, é enriquecedor. E não poderíamos escolher outro tema que tão instigante para esse momento, que é realmente esse das audiências por videoconferência, nesse momento de pandemia do coronavírus. Ministro, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, eu gosto de registrar sempre. Nós sabemos, nós que somos da Justiça do Trabalho, sabemos a importância da audiência trabalhista para o processo de trabalho. E embora estejamos nesse momento em que não podemos realizá-la de forma presencial, somos desafiados a dando continuidade à prestação jurisdicional, no que a magistratura trabalhista sempre foi compromissada, inclusive nesse período, é preciso registrar. Somos desafiados agora a fazer a audiência por meio virtual. Ministro, eu sinto pelas manifestações dos colegas e também dos advogados uma preocupação em relação a esse novo modelo de atuação na Justiça do Trabalho. Essa audiência por videoconferência, o desejo de todos pela segurança, pela efetividade da prestação jurisdicional e especialmente para que a audiência virtual represente a realidade da audiência presencial. Ministro, o senhor visualiza algum risco de prejuízo efetivo para a parte ou para a prestação jurisdicional? Seja muito bem-vindo. Bem, colega Cecília, primeiro é um prazer voltar a participar de eventos da Matra 5, a minha permanente e sempre presente na minha vida, a Matra 5, os colegas da Bahia, os colegas de outros estados que nos assistem. É sempre um prazer colaborar com as discussões de temas que despertam grandes debates. Eu acho que o papel inicialmente dessas associações é trazer exatamente essa temática a debate para que você possa construir, por intermédio do diálogo, do debate, da dialética, soluções que possam, de fato, interessar a todos, mas não apenas aos juízes, e, sobretudo, à comunidade para a qual a nossa Justiça do Trabalho presta os seus serviços. Veja, antes de eu chegar à temática da audiência, preciso que nós, da audiência telepresencial, vamos chamar assim, para usar uma mesma expressão que está sendo utilizada nos atos normativos referentes às sessões de julgamento nos tribunais, é preciso que nós nos lembremos de várias normas que regulamentam a prática de atos processuais por meio da videoconferência. Portanto, nós não estamos falando de nada novo no processo brasileiro e especialmente no processo do trabalho. O uso da tecnologia na atividade jurisdicional, portanto, no nosso universo, não é uma novidade. Desde a mais remota iniciativa normativa, que foi a lei do fax de 98, até a mais recente, que já tem algum tempo, que é a lei 1419 de 2006, que regulamentou de forma bastante ampla a prática de atos processuais por meio eletrônico, passando por diversas instituições normativas do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E por que eu faço essa pequena digressão antes de chegar à audiência no universo de hoje? Porque, na verdade, já há algum tempo, e nós começamos em 2011, os juízes brasileiros vêm se acostumando, e essa realidade é muito própria da nossa instituição, que é a que tem hoje a maior disseminação da prática de atos processuais pelo meio eletrônico, por meio do PJE, já convive nesse ambiente de uso da tecnologia de forma bastante normal, já é algo que faz parte do nosso cotidiano, inclusive no que diz respeito à atuação da advocacia. Nós fizéssemos uma retrospectiva, enfrentaríamos discorreríamos sobre várias realidades em que alguns desafios foram enfrentados, especialmente nos primeiros momentos do nosso processo. E dentro dessa realidade, surgiu o CPC de 2015, que autoriza a prática de atos processuais por meio, aí se manifesta de modo expresso, do uso da videoconferência. E isso tem sido
posto em prática por vários colegas nossos, sejam da Bahia, sejam colegas que atuam em outros estados. Um exemplo disso é a oitiva de testemunhas por meio de cartas precatórias, em que vários colegas aboliram o uso da carta precatória, e de lá, desde então, as pessoas são ouvidas e há um procedimento à margem da lei, mas posto em prática para resguardar a segurança do processo, que era a circunstância de o depoente se dirigir à unidade judiciária mais próxima de onde ele estava residindo, ou de onde ele estaria sendo localizado, para lá, num ambiente seguro, num ambiente imune a pressões, num ambiente em que se poderia, de fato, resguardar a segurança do depoimento, ele prestava a sua informação e o juiz que, no caso, o juiz que seria o juiz deprecante, coletava a prova. Tivemos também outros casos interessantes, e acho importante fazer essa digressão até chegarmos ao momento de hoje. Para que nós construamos todo um pensamento, todo um raciocínio que leve a explicar um pouco a problemática da audiência no momento atual. Tivemos casos, por exemplo, em que as partes, por consenso, decidiram ouvir testemunhas, ou pessoas que se encontravam fora do país. Então, tivemos casos no Paraná, isso me lembro bem que acompanhei, foi uma das primeiras experiências nesse sentido, em que o colega que presidia a audiência, o juiz Braulio Guzmão, ouviu uma parte, não me lembro se era parte ou testemunho, que se encontrava em Portugal fazendo doutorado, a outra parte se encontrava em Curitiba, e todos concordaram com aquele procedimento, porque assim elegeram, as partes assim elegeram esse procedimento, os advogados concordaram expressamente com essa forma, porque era mais simples e mais comum, mais barato e mais efetivo, do que trazer aquela pessoa que se encontrava no exterior com prejuízo para o curso, com despesas que ela suportaria de alto custo, despesas de valor elevado. Portanto, falar-se em tecnologia na realidade processual trabalhista não é nenhuma novidade. Nós temos, inclusive, aqui na Bahia, e digo isso porque é um software muito utilizado hoje, o aplicativo JTE, por meio do qual se pode fazer acompanhamento de todos os processos, as pessoas podem acompanhar os seus processos, os advogados podem acompanhar os seus diversos processos, as partes podem até tentar conciliar por intermédio desse aplicativo, trocando mensagem, enfim, é uma realidade muito comum nossa. Bom, e aí surge então o episódio que a todos nós atinge da pandemia motivada pelo coronavírus e a Covid-19, que mudou as nossas vidas. Eu costumo dizer que todos nós, de uma forma ou de outra, seremos afetados por esse universo novo. Alguns em maior dimensão, outros em menor dimensão, mas ninguém sairá ileso dessa realidade que estamos vivenciando nesse momento, que é uma realidade que nos obriga a permanecer em nossas residências, restringindo o nosso convívio a poucas pessoas, as pessoas da nossa família direta, digamos assim, mais próxima, nos impedindo, inclusive, de estar com nossos membros familiares da família mais extensa, os nossos amigos, enfim, a realidade que todos nós conhecemos. E o Tribunal Superior do Trabalho, se não me engano, no dia 14 de março, suspendeu inicialmente as atividades presenciais, inicialmente 30%, e logo depois suspendeu integralmente todo o trabalho presencial exatamente para a atividade remota e assim vem se portando, mantendo aquilo que é fundamental ressaltar, a atividade jurisdicional, especialmente dirigida aos casos de urgência. E, recentemente, ampliou as atividades de julgamento, não apenas das sessões virtuais, também introduzindo a chamada sessão telepresencial. E nesse período, é importante ressaltar, para a colega Cecília e os nossos colegas que nos assistem, que vários tribunais começaram a gestar iniciativas de retorno das atividades, sejam atividades de primeiro grau, sejam atividades do segundo grau, com regulamentações as mais diferentes. Então, o tribunal entendeu, e a corregedoria entendeu, que era importante, de imediato, expedir um ato normativo que estabelecesse parâmetros, balizamentos que os tribunais deveriam seguir para que as audiências, para que a atividade pudesse ser restabelecida. E esse debate é muito interessante porque
Os tribunais, em alguns casos, e cito o tribunal, por exemplo, do Amazonas, que está com dificuldade muito grande de retorno por conta do elevado grau de contágio naquela cidade, as consequências já são bastante difíceis, e outros tribunais pressionando para que a atividade voltasse de maneira plena. Então, digamos assim, a primeira iniciativa foi criar a norma que servisse de balizamento para as atividades serem realizadas, seguindo os tribunais uma certa linha uniforme, e aí veio exatamente o ato do ministro Corregedor-Geral, autorizando a prática dos atos telepresenciais, inclusive nas audiências. Eu tenho, evidentemente, respeito ao ato, eu não vou aqui criticar a autoridade do ministro Corregedor em expedir os atos normativos, até porque é competência dele própria fazer isso. Mas eu tenho algumas preocupações com as audiências do nosso processo. Evidentemente, a audiência em si não é algo ruim. Se nós pensarmos, por exemplo, em término de instrução, perfeitamente possível. O juiz pode, as audiências daqueles casos em que já houve produção de prova, ele pode determinar que seja realizada essa audiência apenas para razões finais, os advogados estarão presentes ou não, nós sabemos que a presença é facultativa, em regra, os advogados participam dessa audiência, então não se pode dizer que haja um problema com a realização de audiências nos processos do trabalho. Então, eu digo que há alguma dificuldade para alguns tipos de audiência. Mas cito, por exemplo, com audiência possível, já para dizer que não há uma incompatibilidade entre audiência e videoconferência, audiência de encerramento de instrução. Aqueles casos que os colegas produziram a coleta de toda a prova, o processo estava adiado para manifestação, por exemplo, sobre documentos, ou outra prova qualquer, retorno, por exemplo, prova pericial, aqueles casos, portanto, em que não houvesse mais prova oral a ser produzida, essa audiência pode ser realizada. Outro exemplo, processo em que se discute apenas e tão somente matéria de direito. Temos vários casos em que se discute a aplicação de normas internas, de empresas, regulamentos, planos de cargos e salários, enfim, em que não há produção de prova oral. Perfeitamente possível essa audiência ser realizada. É um outro exemplo em que o juiz pode, e aí a importância da norma, porque ele, nessa condição, teria embasamento na norma para designar uma audiência em tese, nesses casos em que fosse apenas matéria de direito. Dois exemplos em que, em tese, porque nós temos que dividir essa abordagem, Cecília, digamos assim, em dois enfoques. O enfoque tecnológico e o enfoque jurídico. Então, vou me ater primeiro ao aspecto tecnológico, depois chegarei ao aspecto jurídico. Bom, mas, enfim, o juiz, nesse caso, poderia realizar a audiência. Outro caso em que ele pode fazer uma audiência de tentativa de conciliação, ele poderia até fazer pelo aplicativo, que nós já temos hoje pelo JTE, os advogados em conjunto requererem, ou ele até instar os advogados a, quem sabe, uma audiência de mediação pré-processual no Sejusques, ou até de mediação processual diante de um caso relevante, com a tutela de urgência para ser apreciado. Vamos imaginar que haja uma discussão sobre fornecimento de EPIs para as pessoas que estão trabalhando em unidades hospitalares, em que ele precisa de uma decisão em caráter de urgência, ele precisa decidir essa matéria em caráter de urgência, ele pode perfeitamente designar uma audiência para a tentativa de conciliação, para, quem sabe, encontrar uma solução consensual do que simplesmente deferir ou indeferir a tutela requerida. São exemplos em que o juiz pode, valendo desse permissivo que a norma do Corregedor-Geral autoriza, designar audiências. Até aí não há nenhuma dúvida em que ele poderia realizar essa espécie de audiência. É verdade que nós temos que dar um passo atrás nessa afirmação, que a norma também diz isso, para verificar as condições tecnológicas dessa audiência. Nós sabemos que hoje, para a audiência ser realizada, é preciso que a parte e o advogado disponha de um aplicativo qualquer, seja a plataforma do CNJ, que é uma ferramenta já utilizada porque comprou licenças para os juízes do Brasil inteiro, seja outra ferramenta de videoconferência, enfim, tem que viabilizar o acesso ao meio digital necessário para a audiência. Claro que aí o juiz tem que ter a cautela, e a norma, inclusive, diz isso, verificar se há condições tecnológicas da audiência ser realizada. Porque simplesmente designar a audiência sem se ater às condições em que o ato seria ou não praticado ou realizado é uma atitude que não me parece encontrar respaldo nem na norma do corregedor,
que ele diz que o juiz deverá verificar, ou poderá verificar de ofício, o requerimento das partes, as condições tecnológicas para a audiência ser realizada. Isso vai ser muito mais importante adiante, quando nós tratarmos, por exemplo, de interrupção do serviço de internet durante a audiência. O juiz faz como? Suspende, não suspende? E no meio do depoimento, como é que ele faria numa situação como essa? Então, veja, não é simplesmente a decisão de utilização ou não da tecnologia que é suficiente para determinar ou não a audiência ser realizada. Nós temos que pensar, e aí estou me referindo apenas ao aspecto tecnológico, que nós temos que assegurar o que eu chamo de direito fundamental à inclusão digital. Ou seja, a pessoa tem condições de garantir o acesso à justiça, o magistrado tem condições de garantir o acesso desse cidadão. Quem é esse cidadão? E aí não me refiro apenas a empregados, não. Pode ser um pequeno empregador, nós sabemos, empregador rural, ou mesmo de uma microempresa, que muitas vezes não consegue manusear um equipamento telefônico, não sabe, por exemplo, como acessar um aplicativo para videoconferência. E não é simplesmente marcar a audiência e deixar que a pessoa decida ou tome as providências necessárias. Nós temos que também levar em consideração que nós estamos vivendo um momento inteiramente atípico. Nós estamos com pessoas dentro de casa que não saem o dia inteiro. Então, nós estamos com crianças, muitas vezes. Nós estamos com idosos dentro de casa, pessoas que dependem da nossa atenção o tempo todo. Então, é uma circunstância que também tem que ser levada em consideração, embora também nós não possamos imaginar que o processo devesse ficar parado ad eterno, até porque nenhum de nós sabe quando, de que maneira as atividades retornarão. Pode ser que isso demore meses. E, de fato, os processos precisam seguir o seu ritmo. Mas, veja, retornando ao aspecto tecnológico, então é preciso verificar, antes de mais nada, se as pessoas que farão parte daquela audiência possuem condições de verificação ou de acesso à justiça por intermédio desse direito fundamental à inclusão digital que eu estou chamando assim. Porque não adianta o juiz marcar a audiência se a pessoa não tem sequer condições de acesso à justiça, de baixar o aplicativo no seu telefone. Muitas vezes nós lidamos com pessoas que têm celulares pré-pagos. Celulares pré-pagos, se não tiverem uma banda de internet disponível, eles não conseguem acessar aplicativos. Muitas vezes são celulares antigos que não suportam baixar os aplicativos novos. Nós sabemos que isso é uma realidade que acontece com muita frequência. Então, o juiz tem que também perceber e observar se há condições técnicas, em primeiro lugar, da audiência ser realizada. E viremos depois para a discussão que é mais importante também, que são os aspectos relacionados à própria audiência e os seus efeitos jurídicos. Mas veja, há outras questões importantes a serem também observadas. Na minha compreensão, isso não é de hoje que eu vou afirmar, o processo não pertence ao juiz. O processo não é do juiz. O juiz, ele não manda no processo no sentido de estabelecer uma diretriz que só a ele interesse. O processo é um instrumento para a garantia da cidadania mediante o direito fundamental da prestação jurisdicional efetiva. A efetividade do processo é um dogma que se busca, é um desejo que se pretende alcançar, é um ideal que o Estado brasileiro pretende buscar ao longo de sua trajetória. Então, a decisão de designação ou não de uma audiência não é um ato que interesse tão somente ao magistrado. Ou seja, não é uma decisão dele, não, eu vou fazer a audiência e porque o meu processo tem que continuar e quem quiser que me acompanhe. Não é exatamente assim que eu penso. Eu penso que o juiz tem que ter, acima de tudo, em primeiro lugar, uma certa dose de sensibilidade para verificar se o caso, de fato, pode ser realizada a audiência. E, ainda que seja superado o aspecto tecnológico, há questões relativas ao direito à segurança quanto à produção da prova de forma isenta, de forma idônea, de forma absolutamente eivada de qualquer vício. E veja, eu fiz questão de dizer, naquela nossa mensagem introdutória, que não é algo estranho ao juiz fazer uma audiência por videoconferência. Ao contrário, temos vários exemplos, e poderia citar aqui vários, certamente você até os tem mais até do que eu, de colegas de primeiro grau, que já fazem isso rotineiramente. Mas em todos os exemplos até agora vistos, havia sempre, e deve haver, uma preocupação com a lisura da prova, com a segurança da prova, que ela interessa, ao final, a segurança do processo. E por quê? E para quê? Para que o juiz possa decidir, e seja qual for a sua decisão, baseado numa prova produzida de maneira segura, a lhe dar a tranquilidade de decidir
e a interpretação jurídica será aquela que ele entender adequada, mas de acordo com a prova produzida de maneira absolutamente isenta. Então, veja, vamos imaginar, por exemplo, que nós estejamos diante de um depoimento pessoal. Onde essa pessoa estará? Aí disse, não, se nós a colocarmos diante de uma câmera com o celular distante, a grande angular, o ângulo de abertura, diria ou daria a certeza ou a presunção de que não há ninguém ao lado dele. Perfeito, a pessoa pode estar lá atrás do telefone celular. Por mais ampla que seja esse ângulo de alcance da câmera, quem estiver atrás do telefone não é visto. E veja, não se trata de uma presunção. Na verdade, nós estamos criando a presunção de que todo mundo é desonesto. Na verdade, não é uma questão de honestidade ou desonestidade. É uma questão de segurança para a prática do ato processual. Porque isso é o que interessa para o juiz, decidir de acordo com a prova produzida de maneira absolutamente isenta. Mas há questões curiosas, por exemplo. Como é que diz o ato que o advogado pode requerer no decurso do ato processual que ele seja suspenso quando houver dificuldade de conexão, etc. Tem uma norma mais ou menos assim no ato. E se ocorrer no meio do depoimento? Como isso vai ser feito? Para-se o depoimento, o juiz vai aguardar o retorno do advogado, ele inverte a ordem de inclusão no processo na pauta, transfere para o final e deixa que o advogado retorne. E se ele não conseguir retornar? Nós tivemos um exemplo bem interessante na semana passada, que foi um julgamento do Supremo Tribunal Federal que foi interrompido exatamente porque a ferramenta de videoconferência deu um problema. Então, veja, nós estamos lidando com um universo de pessoas que são pessoas, em regra, pessoas muito simples. O nosso público diretamente, que nos frequenta diretamente, não são pessoas de elevado conhecimento cultural, de elevado domínio das ferramentas tecnológicas, grandes empresários. O nosso universo é de pessoas simples, e tanto de um lado quanto do outro. Claro que eu de logo já ressalvo, e a própria norma diz isso, que em qualquer circunstância, se as partes desejam e assim requerem ao juiz, não vejo nenhum problema em o juiz realizar. Porque, veja, aí são as partes que estão, de certa maneira, porque conhecem a realidade do processo, porque sabem, por exemplo, que o reclamante está numa cidade distante, o reclamado está não há possibilidade de ter contato com as testemunhas. Enfim, as partes requerendo, porque elas assumem aí o risco da qualidade da prova. Assim como nós fazemos, por exemplo, quando as partes elegem um depoimento com uma prova emprestada. Quantas vezes nós não tivemos casos em que as partes elegem depoimento colhido em outro processo como prova idônea naquele caso. E ninguém discute. O juiz, quando aceita aquela prova, ele nem vai olhar, ele nem tem tempo anteriormente de olhar qual é o teor do depoimento. As partes decidiram por aquela prova, ou às vezes um laudo pericial já produzido, corre-se o risco de o juiz decidir contra ou a favor A ou B, em função do conteúdo daquela prova. Mas foi uma escolha que as partes fizeram. Assim como, por exemplo, podem fazer negócios processuais. Agora, simplesmente estabelecer o juiz, por ato exclusivo dele, a determinação de que a audiência vai ser realizada sem levar em consideração essas circunstâncias que podem não apenas inviabilizar do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista fático em relação às pessoas e também processual quanto ao seu conteúdo, acho que é uma atitude, eu diria, que não condiz com o momento atual. Ministro, eu tenho uma curiosidade em relação à opinião do senhor sobre uma situação que vem sendo ventilada em algumas manifestações que eu tenho acompanhado. Por exemplo, a possibilidade de supressão da audiência inaugural com a adoção do procedimento do CPC. Veja, Cecília, de certa forma, essa possibilidade que agora a lei, o ato corregedor autoriza, ele, assim, claro que nós temos discussão sobre a natureza dessa norma. Assim, teria Sua Excelência competência para normatizar dessa forma o processo? Não haveria ali uma invasão de competência normativa que é privativa do Congresso Nacional? Enfim, deixando de lado essa discussão, que é uma discussão interessante, mas vamos até, e eu tenho muita restrição aqui, o Supremo disse, mas, enfim, vamos até admitir a possibilidade de um entendimento excepcional pela crise que nós estamos passando, vamos até admitir que não se discute essa competência normativa. Veja, eu não vejo isso de forma, digamos assim, a afetar a segurança do processo. Eu não vejo isso como
apesar de entender que o primeiro ato continua sendo a conciliação, eu acho entender que a conciliação é um momento importante no processo, porque mais do que resolver o processo, ele resolve o litígio, eu acho que o juiz tem que viabilizar o primeiro esforço para tentar conciliar. Se esta for a hipótese de tentar avançar com o andamento do processo, eu acho que a primeira etapa que ele deve vivenciar é a possibilidade de tentar uma conciliação. Em muitos casos, o juiz já sabe quem é o advogado daquela empresa, já se conhece quem é o advogado. Muitas vezes, o advogado já ingressou no processo para poder apresentar a sua defesa, já pediu habilitação nos autos. Então, tendo essa abertura, o juiz não pode esquecer que, às vezes, uma conciliação é muito melhor do que uma belíssima instrução, já que ele se consegue resolver o litígio. Mais até do que, repito, solucionar o processo. Essa tentativa que o Corregedor-Geral autorizou, a meu sentir, inclusive bem aceita em alguns outros estados, nós estamos vendo essa realidade no plano nacional, pelos contatos que temos com os outros tribunais, e eu faço parte do CONAPROC, que é o Conselho Nacional de Promoção da Conciliação, Comitê Nacional, que tem atuado com os 24 TRTs. Nós temos ali colegas, aqui participa a colega Ana Paola, de primeiro e de segundo graus, e esse assunto foi discutido, e os debates foram muito intensos, porque as realidades são extremamente diferentes nos 24 TRTs, considerando as realidades locais de cada estado e das cidades, enfim, onde estão vivenciando o problema com maior intensidade. Então, veja, se o juiz pretende dar um andamento no processo, desde que mantenha, evidentemente, a defesa até que se possa viabilizar o exame da prova documental, como é que o que se prevê, não vejo isso como, digamos assim, com maus olhos, considerando, repito, aliás, ressalvando, repito, a possibilidade de uma tentativa de conciliação. Se não houver essa tentativa, se for apenas uma medida para se ganhar tempo, e nesse caso não haveria a prática de ato presencial, nem muito menos ato que existe a presença das partes, eu não sou, digamos, tão radicalmente contra esse procedimento. Claro que isso pode resultar, ao fim e ao cabo, uma espécie de uma CPCização do processo do trabalho, que é algo muito discutido, muito combatido pela doutrina, pela jurisprudência e pela prática judiciária. Alguns acham que essa realidade ela é ruim para o nosso processo, considerando que já se formaliza a defesa antes mesmo da proposta de conciliação. E o risco que se corre, Cecília, é depois que cessar esse período, querer se manter essa prática como algo, digamos, permanente. Aí eu já sou radicalmente contrário. Eu acho que as medidas de emergência que foram adotadas agora, elas têm que ser pensadas no momento exatamente em que nós estamos vivenciando essa dificuldade de locomoção, dificuldade dos hábitos cotidianos, mas o risco que se corre com medida como essa é depois se pretender que ela seja permanente. Eu sou, nesse particular, sou contrário, porque eu acho que a audiência, a conciliação, ela estimula, digamos assim, formas alternativas de solução, mas, ao mesmo tempo, propicia o entendimento entre as pessoas. E, muitas vezes, o juiz, com a sua intermediação, pode resolver impasses que, em grande parte dos casos, era apenas uma palavra que precisaria ser ajustada, uma pequena intervenção para contrapor interesses que são divergentes. E, às vezes, a defesa inviabiliza por completo. E, quando se tem contato com a tese da defesa, muitas vezes já dificulta a conciliação. Vamos imaginar uma discussão em que se argua eventual justa causa, ou uma imputação de uma falta depois do empregado, ou, enfim, às vezes a defesa já dificulta a conciliação. Mas, nesse momento agora, como uma maneira de viabilizar o andamento dos processos, eu não sou tão radicalmente contra. Mas, repito, não para adotar essa realidade como sendo algo permanente. Aí eu sou literalmente contra. E a conciliação, ministro Cláudio, acaba por resolver não só o processo, mas, inclusive, em muitos casos, a própria relação entre o empregado e o ex-empregador. É isso que eu percebo também. Pelo fato de estar dirigente associativo, eu confesso que essa CPCização do processo de trabalho me preocupa, porque nós temos um regramento próprio e somos autônomos por isso. Então, eu não posso estar alheia, nesse momento que estou à frente da Matra 5, dessa preocupação em relação ao futuro da Justiça do Trabalho. O que o senhor acha disso? Não, veja, essa sua preocupação ela é inteiramente procedente, é uma preocupação mais do que justificada, porque, veja, nós hoje nos tornamos, querendo ou não, a bola da vez.
Veja, até o ano passado, até o início desse ano, nós éramos o patinho feio da República Brasileira. Todo mundo batia na Justiça do Trabalho. Nós éramos uma espécie de geni da República. Todo mundo batia. Os sindicatos enfraquecidos, fragilizados pela perda do poder de mobilização, pela, enfim, a extinção do sistema de custeio. De outro lado, a classe empresarial, e aí alguns segmentos da classe empresarial batendo fortemente na nossa atuação. O governo também nessa linha de redução da nossa atuação, a própria reforma trabalhista, enfim, vários instrumentos, vários fatos que nos levaram, ou que levaram a que nós nos tornássemos o patinho feio da República. De repente, agora, aqueles que nos combatiam invocam aqueles que diziam que a CLT era antiga, invocaram a força normativa da CLT para dizer, por exemplo, que o fato do príncipe era uma causa para justificar a indenização atribuída ao Estado. Quem dizia que a Justiça do Trabalho era obsoleta e dizia que era já ultrapassada, invocou a instituição nas demandas que surgiram logo relacionadas às medidas que as MPs introduziram. Então, nós nos tornamos, então, e a quantidade de manifestações, se os colegas magistrados do trabalho, e advogados, e mesmo do Ministério Público, nesses 40 dias fizeram com lives, com textos, com produção doutrinária, enfim, são assim, de impressionar. E também o Ministério do Trabalho, com a atuação por nossa instituição, a nossa instituição foi quem mais destinou recursos para o combate à Covid-19. Ou seja, de repente nós nos tornamos, digamos assim, passamos a merecer a atenção de segmentos que antes não eram assim eram muito a nós refratários. Mas eu não me iludo com isso. Eu não me iludo com isso. Eu acho que passada, no dia seguinte ao término do distanciamento social, no momento em que se disser que a partir de agora, de maneira ainda progressiva, nós poderemos ter uma vida normal, não me iludo, não tenho nenhuma dúvida que nós voltaremos a merecer as atenções no sentido negativo da expressão de combate à nossa atuação. Recentemente, um ex-deputado federal se manifestou recentemente nesse sentido, que deveria realmente acabar com o Ministério Público do Trabalho, com a Justiça do Trabalho, ou seja, e essas vozes roucas que não devem merecer a menor atenção da sociedade, até porque algumas dessas vozes sequer são legitimadas a falar pelo seu passado de ilícitos praticados, condenações que foram impostas, por penas que foram cumpridas, mas algumas vozes da República, aliás, algumas roucas vozes do nosso país, de alguma maneira, conseguem reverberar, o que eu considero lamentável, porque deveriam cair no vazio essas afirmações. Mas, enfim, eu não me iludo. Eu acho que as entidades magistradas têm que estar cada vez mais alertas, especialmente nesse momento, por conta dos famosos jabutis, que a cada projeto de lei tem que se esquadrinhar todo o seu conteúdo, porque não é raro encontrar num projeto que fala sobre bola, sobre esporte, sobre comida, um dispositivo que nos afete diretamente. E isto é algo que temos que estar extremamente alertas para essa realidade. Não nos iludamos. Nós hoje passamos a ser a instituição que tem merecido uma atenção especial dos poderes públicos da sociedade brasileira, não levaremos isso como um crédito após passar a pandemia. Então, as baterias que hoje nos apoiam se voltarão todas contra nós. Não tenho nenhuma ilusão com relação a isso, mesmo porque a nossa função sempre será a de resguardo dos direitos fundamentais, da proteção do trabalho humano, da defesa, sim, da livre iniciativa, mas desde que tenha o seu valor social assegurado. Não é simplesmente a economia como um fator a dirigir a República Brasileira. Ainda bem que temos a Constituição, na qual estão inseridos direitos sociais, que a nós cabe torná-los efetivos. Ministro, eu vejo aqui uma pergunta de uma colega, Soraya, e ela pergunta, na hipótese de se adotar esse procedimento do CPC para a prestação de defesa, qual seria o prazo e a partir de quando ele teria início? Eu acho que o prazo tem que ser o nosso prazo correlacionado à audiência de 5 dias, né? Porque, veja, o nosso prazo de 5 dias, que é o prazo entre notificação e a audiência, o recebimento do AR, no antigo AR, né? Notificação e a audiência, é o prazo que se estabeleceu desde a antiga regra
da CLT para o interstício mínimo. E esse interstício mínimo tem que ser compreendido como prazo mínimo para a produção da defesa, porque outra finalidade ele não tem. Então, na minha compreensão, o prazo a ser aplicado é o prazo da nossa CLT, ou seja, aplicando-se essa regra de viabilização da defesa nos autos, o prazo que, a meu sentir, deve ser observado é de 5 dias, porque entre o recebimento da notificação, daí em diante começa a correr o prazo para a produção de defesa. E veja, nós temos que falar que, embora não tenha sido mencionado, mas é importante ressaltar, Cecília, situações em que os advogados estão impedidos de ir aos escritórios. São Paulo, por exemplo, há isso. Por ato municipal, os escritórios estão fechados. Então, como é que o advogado vai viabilizar a defesa? Vai pedir o contador. Também o contador não pode o escritório pegar a documentação. Então, não é simplesmente fazer audiência, é uma dificuldade muito grande de produção da prova. Não é simplesmente, não, toda a documentação vem para o meio digital. Perfeito, vem para o meio digital, mas alguém tem que buscar a documentação, alguém tem que viabilizar a documentação. E isso não fica em poder do advogado. Muitas vezes está em poder da empresa. A empresa, o escritório que gerencia esse serviço, às vezes está na contabilidade, enfim, que é outro universo a ser observado. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse momento e, sobretudo, porque as pessoas estão muito sensibilizadas, estão muito, assim, com vários aspectos agregados ao processo em si, ou seja, a instabilidade emocional, as questões psicossociais já são uma realidade nesses 40 dias de distanciamento social, a convivência. Imagina no meio de audiência entre uma criança o advogado fazendo audiência, você, enfim, sabe o que é isso, cuidar de filhos, daqui a pouco entra uma criança, às vezes brincando, vamos fazer como? Eu tive essa experiência a semana passada, fazendo comigo uma audiência, um advogado, uma audiência para entrega de memoriais, e o filho dele entrou no meio da audiência, ele ficou constrangido, e eu disse, não, calma, não sei o que é isso, tá? Relaxei, mas ele constrangido com essa realidade que, enfim, nós não tivemos nem tempo de nos preparar para construir um escritório, um espaço adequado para fazermos o trabalho. E, às vezes, são marido e mulher trabalhando, filhos trabalhando, todo mundo disputando o mesmo espaço, o mesmo equipamento, muitas vezes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração num contexto de pandemia, que ninguém pediu. Nós fomos levados a isso de maneira abrupta. E, por isso mesmo, estamos vivenciando uma realidade que é exatamente dificuldade em relação a isso. Mas, sendo muito objetivo com a colega Soraya, eu acho que o prazo é de 5 dias entre a notificação e a data da audiência. E eu tomo a partir do recebimento da data de recebimento da notificação do processo. E para além, inclusive, da produção de prova com esse material, essa documentação ser providenciada ou pelo advogado ou pela empresa, essa prova também serve para embasar a própria elaboração da peça de defesa. Então, de fato, há que ter muita cautela, né? Eu vejo aqui outra pergunta, ministro, se existe a possibilidade de realização da audiência inaugural apenas com os advogados e o juiz, sem a presença das partes. Veja, aí nós já estamos precisando demais do processo, né? Mas veja, a intenção do ato me parece que tenha sido esta: viabilizar alguns atos processuais para que o processo tenha algum andamento. Então, veja, Cecília, existe uma regra que, inclusive, nos parece muito cara no processo de trabalho, que é a nulidade. A nulidade tem a ver com defeito, prejuízo e alegação. Então, se nenhum de nós em tribunal pugnaria por afastar a validade de um ato processual desde que não houvesse prejuízo. E prejuízo alegado pela parte demonstrada que ocorreu prejuízo. Se advogados vêm ao juiz e pedem isto, veja, a pergunta que fica é: qual é a finalidade desta audiência? Porque a tentativa de conciliação ele pode fazer até sem audiência e deixar que advogados conversem. E, repito, o nosso aplicativo, inclusive, viabiliza muito para quem utiliza esse contato entre advogados. Eu não vejo nenhuma utilidade maior, pelo menos aqui nesse momento que estamos conversando, para essa audiência. Porque, veja, a defesa já estaria no processo, teoricamente. A prova documental que se conseguiu também estaria no processo. E nós não podemos esquecer que a parte pode requerer a dilação de prazo para juntar da prova documental. Porque ela pode justificar, diz, olha, minha empresa está fechada, eu não posso nem sair daqui para buscar. Vamos imaginar que seja eu, um microempresário que atue sozinho, não haja nem uma empresa de grande porte, ele não pode sequer buscar a documentação, ele tem que ficar em casa. Vamos imaginar que ele seja alguém hipertenso, alguém diabético, alguém idoso, que esteja no grupo de risco, então ele tem que se precaver.
e dizer ao juiz, olha, não posso produzir a defesa agora, nem posso levar o meu advogado. Então, o advogado pode querer juntar na documentação um atestado médico, algum documento que prove, ou até pugnar pela prova posterior. E veja, tudo isso tem que ter sensibilidade. Vamos imaginar, o próprio INSS já aceita hoje atestado médico enviado pela internet. Então, e o juiz vai exigir que, por exemplo, um atestado médico, como você não pode ir ao médico? O médico ir hoje a hospitais e a consultórios médicos só se vai em último caso, quando não tiver mais jeito. Então, o advogado requer que o adiamento dessa defesa, que seria juntado ao processo, o adiamento do prazo, que ele não pode sequer produzir a defesa porque não tem acesso à documentação que a empresa lhe forneceria por impossibilidade de ser ela obtida a documentação. O juiz tem que ter a sensibilidade para compreender a dificuldade que é real. É só olhar a sua própria vida. O juiz não pode simplesmente achar que ele não está vivendo num mundo que se resume a ele próprio. Ao contrário, as pessoas em torno dele, o mundo em torno dele, vive uma situação de perplexidade que vai afetar o seu modo de agir. E ele tem que ter essa sensibilidade para dizer o seguinte, olha, de fato, não tem como eu exigir que a pessoa venha a produzir a prova agora, quando ela alega que está impossibilitada de conseguir a documentação até para a defesa ser produzida, como você mesmo disse há pouco. Às vezes, e não raras vezes, aliás, do que se espera de um advogado que atue com correção, eles fazem a defesa com base na prova documental. E não o contrário, criar a tese sem ver a documentação. Ele examina a prova, conversa com o cliente e, a partir daí, produzir a defesa sem ter como obter a documentação. Como ele vai exercer o direito de defesa? E aí, sim, compromete a garantia constitucional do acesso à justiça aqui no que toca a defesa do empregador. É uma situação, ministro, bem atípica e complexa, que vai exigir mesmo de nós uma sensibilidade muito maior. E nessa linha, eu trago aqui uma pergunta, uma ponderação do colega George Almeida, que ele fala o seguinte: como valorar a vontade da parte que justificadamente resiste a participar de audiência e, com isso, impede o andamento processual? Veja, George, valoração é sempre um elemento subjetivo. Valoração exige muito de percepção da realidade na qual o fato está inserido. Todo mundo está vivendo uma situação de perplexidade hoje. Todo mundo. Basta que você saiba que próximo a você é uma pessoa que contaminada com Covid-19, muda o seu modo de ser. Não tem como imaginar de modo contrário. Especialmente pessoas que tiveram alguém próximo ou conhecido que vivenciou uma realidade de Covid. Nós temos uma colega de um outro estado que está com um cunhado de Covid-19, ela me disse, fala no telefone, que é assim, impressionante o efeito da enfermidade. Um atleta jovem, 40 e poucos anos, que não consegue falar ao telefone, tá? Enfim, está internado, UTI, um estado bastante grave. Então, veja, valorar é sempre um elemento subjetivo. Eu preciso verificar o seguinte: a razoabilidade na alegação, a parte simplesmente diz, olha, eu não posso participar da audiência porque não tenho condição de me defender. Vamos imaginar que seja o empregador, porque põe lá na petição, advogado na petição, porque a minha empresa está fechada, eu não tenho acesso à documentação, quem cuida disso é o meu gerente, é o departamento de pessoal. Nós não estamos falando mais de empresas em que o empresário mantém a documentação em seu poder. Então, o juiz tem que credibilizar essa afirmação, a meu sentido. Da mesma forma, em relação ao empregado, que alega que não tem a mínima condição de comparecer numa audiência, porque comparecer com sentido virtual, claro, telepresencial, porque sequer tem condição de baixar o aplicativo, porque não tem telefone, porque está desempregado, está passando fome, que há outros assuntos mais importantes para ele naquele momento, que é a tentativa até de sobrevivência. E veja, nós estamos falando de situações em que atividades foram inteiramente fechadas. Então, veja, eu acho que o juiz tem que tentar agora ser criativo para tentar construir soluções que viabilizem, de alguma forma, a solução do processo. Me referi muito claramente à conciliação. Eu acho que o juiz tem que tentar esse modelo, mas simplesmente produzir praticados processuais para que o processo simplesmente tenha andamento, não me parece que seja a atitude mais correta. Eu vejo aqui algumas perguntas no sentido de flexibilização da aplicação da confissão em razão da revelia. O que o senhor acha, ministro? É possível? Veja,
a própria norma diz isso, de certa forma, né? Quando diz que, por razão justificada do advogado, o juiz pode dilatar o prazo, suspender a prática do ato. Claro que já é uma porta aberta. E veja, Cecília, por que a norma deixou a critério do juiz? Porque ela não poderia prever toda a variedade de situações do Brasil inteiro, das quase 1.400 varas, com os quase 3.000 juízes, que isso iria acontecer. Então, a norma estabelece alguns comandos genéricos e deixa, assim, a critério do juiz essa avaliação. Mas, veja, essa avaliação em relação, por exemplo, à revelia, eu vejo inteiramente procedente a possibilidade de relativizar essa consequência pela ausência da parte na audiência. Porque, veja, nessa audiência virtual, porque ela já tem, inclusive, a possibilidade do juiz, de ofício, o requerimento da parte, deixar de praticar o ato quando foi inviabilizada por razão tecnológica, inviabilizada por razão tecnológica. Isso é uma realidade. Seja para o autor, seja para o réu. Então, o juiz tem que ter esse momento de compreensão da dificuldade que as pessoas estão tendo. Muita gente está passando horas nas filas para receber os benefícios que a Caixa Econômica vai resolver a questão de cadastro para receber o benefício que está sendo oferecido, enfim, nos diversos setores atingidos. Muitas vezes a pessoa está passando um dia lá para tentar conseguir obter o seu cadastro, a regulação de cadastro, embora saibamos que isso pode ser feito pela internet, muita gente está passando noite na fila, dia na fila para tentar resolver o benefício ser assegurado. Mas em relação à revelia, à relativização da revelia, veja, se nós adotarmos a regra de realização da audiência, eu não vejo como não se levar em consideração essa possibilidade. Da mesma forma, em relação ao arquivamento, que aí não pode haver uma condução que só se volte a uma das partes. E veja, basta que seja inviabilizado o acesso no momento da audiência. A pessoa preparou tudo, estava com o equipamento pronto, na hora não conseguiu ter acesso à audiência. Por quê? Porque pode acontecer. Pode acontecer de uma questão, de fator inteiramente aleatório, de natureza técnica. E veja, quanta gente não atuou naquele momento que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a sessão. Técnicos do Brasil inteiro que atuam no Supremo, certamente ali colaboraram. E o Supremo simplesmente disse não tem como conseguir audiência, continuar a sessão, no caso do julgamento da MP 927. Então, veja, como é que vamos fazer nós, na realidade do dia a dia? E todos nós estamos sabendo que as lives, os vídeos, as aulas comprometem a internet. Parece que travou, ministro. Ministro, me ouve? Estamos aguardando aqui, colegas, a manifestação do ministro. Parece que a internet dele travou. Travou. Vamos aguardar ver se ele volta. Aqui. Isso. A gente está aguardando aqui o ministro retornar, colegas. Exatamente, Janaí, falando em problemas tecnológicos. E se fosse na audiência? Ele mandou aqui um WhatsApp agora, se justificando que não foi ele aqui de volta. Eu não sei o que aconteceu aqui, não. É um exemplo de problemas tecnológicos. Acabamos de ter um exemplo. Ele aqui disse, você estava ao vivo, concluir. Não vou concluir, vou esperar aqui. E apareceu aqui uma mensagem, eu estava tirando foto da tela para ele mandar. Vamos revelar que nós combinamos isso para mostrar ao colega a solução que a gente adota aqui. Olha, se fosse combinado, não daria tão certo, viu? Mas, enfim, esses problemas acontecem. E você estava dizendo que quando o problema relacionado à transmissão, como aconteceu agora, e não foi combinado. Ninguém pode nos acusar disso, porque eu estava aqui, apareceu simplesmente a tela dizendo que eu estava ao vivo e mandando eu concluir. Se eu não concluir, eu não vou, porque pode ter sido alguma coisa lá relacionada
a democracia do Instagram. Mas, enfim, eu acho que isso de fato pode acontecer. A solução de problemas como este que aconteceu aqui agora, durante a audiência, pode ser objeto de negociação processual, ministro? Acho, acho. Sim. Acho que o negócio processual, ele é uma grande medida, pode, para resolver, e aí seria interessante deixar isso claro, que situações a negociação teria aplicação. Acho sim que é uma grande medida, já as partes combinaram que pode atingir a um ou outro, e o próprio magistrado também, nesses momentos de disputa por espaço nas bandas de internet, tudo pode acontecer. Eu, inclusive, não estou usando aqui o Wi-Fi, estou usando diretamente o 3G, porque a internet, nesse horário, na região onde eu moro, aqui onde estou, é muito disputada e, com frequência, o sinal fica ruim. Ministro, inicialmente, os prazos de audiências foram suspensos até dia 30/4. Depois, nós tivemos o outro ato do CNJ para a retomada dos prazos a partir do dia 4 agora e das audiências de forma gradual também a partir desta data. A resolução 314 do CNJ prorrogou a resolução 313 também do CNJ até 15 de maio. E agora, por último, nós tivemos o ato do CRC, da Corregedoria Geral do Justiça do Trabalho, CGJT, determinando a suspensão por 180 dias. E hoje tivemos a resolução 667 do STF, estendendo o trabalho remoto até janeiro de 2021. O senhor arriscaria algum palpite de quando retomaremos a normalidade, se é que ela será possível? Se eu tivesse esse prognóstico, eu iria certamente merecer de todos os cientistas do Brasil e do mundo uma atenção mais do que especial. Veja, a questão toda é que se prevê uma realidade em que a normalidade, aliás, nem vou falar em normalidade, porque o retorno não será da mesma forma. O retorno progressivo será algo que os tribunais vivenciarão. Não vejo, por exemplo, nós já estamos com concessões marcadas telepresenciais para todo mês de maio. Portanto, não haverá atividade presencial no tribunal até final de maio. Isso está definido. Brasília, a partir da próxima segunda-feira, algumas atividades em alguns lugares, de alguns setores da atividade econômica, retornarão com a série de restrições. Então, o tribunal não tem expectativa de voltar à atividade presencial em tempo curto. Esse ato do Supremo, na verdade, de hoje, que fala em janeiro do ano que vem, na verdade, sim, eu até me surpreendi com o conteúdo dele, porque não se espera também que até lá, é a expectativa que temos, né? As coisas continuem como estão atualmente. Mas o retorno será progressivo e de maneira gradual, exatamente para evitar a possibilidade de, enfim, que haja um problema maior para todo mundo, inclusive para nós, magistrados, as pessoas que atuam conosco, advogados, enfim, todos que dependem de nossa atuação. Afinal de contas, se há uma coisa na Covid-19, no coronavírus, é que ele é muito democrático, né? Afeta todo mundo. E a nossa sistemática de trabalho com a realização de audiências, muitas audiências muito próximas umas das outras, é natural que estejamos sempre aglomerados em situação de risco de disseminação mesmo do vírus. A nossa realidade não vai mais acontecer. Isso não vai mais acontecer durante um bom tempo. Será uma realidade de poucas audiências por dia, quando viermos a ter audiências presenciais. Porque mesmo o final desse período, todas as especialistas dizem, a aglomeração jamais, por tão em breve tempo, não acontecerá mais, ou não deverá acontecer. Claro que tem pessoas que, enfim, que não têm juízo, digamos assim, que até estimulam aglomerações, mas não é o nosso caso. Ministro, alguma consideração final? Nós estamos bem próximos aqui de chegarmos a 1 hora da live. É muito bom ouvir o senhor, como eu relatei no início, mas o tempo do Instagram é limitado. Ficaria aqui por mais, certamente, 2 horas ouvindo e sem me cansar, ao contrário, sempre aprendendo com suas palavras, sempre muito boas de serem ouvidas. Veja, Cecília, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Mata 5, da Mata que, enfim, eu guardo no coração, os colegas da Bahia, quem nos assiste, quem nos assistirá. É um prazer colaborar sempre com os colegas do meu tribunal de origem e tribunal em relação ao qual eu sempre guardo com muito carinho, com muita atenção, tudo aquilo que de lá
provém, especialmente também da Matra 5, entidade que, digo sempre, a qual estou vinculado permanentemente. Se eu pudesse, nesses poucos minutos que faltam na democracia do Instagram, né, que é limitação do tempo para todo mundo, dizer algo a quem nos assiste, eu diria que nós precisamos, nesse momento, ter algumas palavras como nossas orientadoras: sensibilidade, solidariedade, compreensão e cautela. Eu acho que isso inspirará a atividade do julgador mais do que simplesmente realizar audiências. O juiz tem muita coisa para fazer no processo. Cuide da execução, vá verificar, faça uma vistoria nos seus processos, peça um levantamento, veja todos os processos parados há mais de 30 dias, faça inspeção na vara, inspeção digital, já que não precisa estar presente a vara, verifique processos que estão dependendo de atenção especial, processos que estão paralisados na sua unidade, ou seja, há muito por fazer nesse período. Não há atividade mais gratificante do que o juiz fazer um levantamento do seu acervo, verificar o que pode ter andamento sem precisar que a parte compareça. A audiência não é apenas o ato um único ato do processo, há diversos outros atos que o juiz pode praticar. A audiência é apenas mais um. Mas o importante agora é chamar a atenção dos colegas e alertar os colegas e chamar a atenção mesmo, repito, para um momento de compreensão. E se eu pudesse resumir a nossa fala, eu, como desejo, a única coisa que eu quero que resulte de tudo isso é que nós nos tornemos pessoas melhores. Eu tenho dito isso toda vez que eu falo sobre essa realidade de hoje. Eu espero, sinceramente, que isso contribua para nos tornarmos pessoas melhores. Eu duvido muito nós tenhamos a compreensão da sociedade quando tudo isso passar. Recentemente, a semana passada, eu li uma entrevista do Mário Sérgio Cortella, e aí ele foi perguntado exatamente como seria o pós-pandemia. E de uma forma muito dura, talvez, mas muito enfática, respondeu o seguinte: a história do mundo mostra que, uma vez passada a catástrofe, a humanidade esquece do problema e volta a se comportar tal qual vivera antes da dureza, digamos assim, dos momentos de dificuldade que passou. Então, eu espero, sinceramente, que nós possamos ter dias melhores em que a sensibilidade social, a solidariedade, o companheirismo, a compreensão sejam realidades presentes no nosso dia a dia. No mais, desejar aos colegas, todos que nos assistem, saúde acima de tudo, e dizer que é sempre um prazer estar com a Matra 5 e com os meus queridos amigos e colegas do meu TRT de origem, de onde eu comecei como servidor, de onde eu saí, mas nunca o deixei, porque guardo sempre no meu coração lembranças das mais felizes da minha vida. Um abraço a todos, enfim, até qualquer outro dia desses, nas nossas lives. Ministro, muito obrigada pela atenção, disponibilidade, carinho, respeito sempre. E esse agradecimento eu faço pela Matra 5 e por mim mesma. Eu sou testemunha da sua postura conosco, com a associação, e eu só tenho gratidão. Até uma próxima, com certeza. É muito bom estar com o senhor. Essa casa é sua, o senhor sabe disso. E muito obrigada mais uma vez. Um abraço, prazer. Um abraço. Obrigada, colegas. Até a próxima. Hoje foi tenso, não foi? Hoje foi massa.